Olá, sou Paulo Sauer, farmacêutico, e estarei aqui nesse espaço especial, em meio à natureza, para trazer temas variados sobre saúde e bem-estar, de forma simples, clara e baseada em ciência. Olá pessoal, tudo bem? Hoje, dentro do tema saúde e bem-estar, estou aqui novamente trazendo um assunto que eu acho de muita importância para a nossa saúde, que é a gente conhecer um pouco mais do fígado e entender a importância dele para a nossa saúde e para a nossa vida. E aí, quando a gente olha até a posição do fígado, né, no nosso sistema digestivo, é uma posição estratégica. Aqui eu botei ele separado para o lado para dar uma ênfase a ele, mas no sistema digestivo ele estaria nessa região aqui, ó. E aí, quando a gente ingere pelo sistema digestivo, vai passar pela boca, esôfago, estômago, daí vem para o início do intestino, a ação do baço, do pâncreas, joga as enzimas digestivas e outras substâncias aqui para melhorar a absorção e digestão desses alimentos, passam pelo intestino delgado, onde serão absorvidos, só que aqui é absorvido tudo, tanto nutrientes quanto toxinas. E aí que é o problema. E quem vai cuidar e eliminar essas toxinas, processar esses nutrientes para eles poderem serem absorvidos por todas as células do corpo, é o nosso grande amigo fígado. E este fígado, como eu falei, ele funciona como um escudo. Por quê? Porque ele é uma barreira, um filtro de toxinas. Ele é um reservatório de nutrientes. Ele é um reservatório de energia. Ele produz bile. Olha só, a vesícula biliar é suprida pela bile que ele produz. E a vesícula biliar também é importantíssima porque ela serve como um detergente para metabolismo das gorduras que a gente ingere. Sem bile ou sem vesícula biliar, a gente fica com uma digestão empacada. Não, trava a digestão, aquele mal-estar, aquela palidez. Todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. E aí entra a função do fígado produzindo bile. Controla o colesterol, é um órgão que processa e metaboliza colesterol. Então, se a gente tem um colesterol desregulado, tem que prestar atenção. Opa, eu estou comendo muito errado ou meu fígado pode não estar bem, não está funcionando bem. Regula o açúcar no sangue, olha aí os diabéticos, pré-diabéticos. Atenção com a saúde do fígado. Mas não adianta cuidar da alimentação, isso, caminhar, correr, fazer exercício, musculação. E aí esquece de olhar para a saúde do fígado. E o fígado já está começando a funcionar mal. Então, o controle da glicose tem muito a ver com a saúde do fígado também. Converte hormônios, de suma importância também, porque não adianta a gente produzir hormônios, ou ingerir hormônios, ou repor hormônios, e o fígado não processar adequadamente e fazer o metabolismo deles. E armazenamento de vitaminas, olha só, vitaminas, quando a gente tem uma alimentação saudável, a gente vai ter um aporte diário de várias vitaminas. Só que essas vitaminas passam na corrente circulatória e o organismo, as células absorvem aquilo que elas estão precisando naquele momento. Aí aquilo que sobrou volta para o fígado e ele deposita elas para não perder a oportunidade de quando as células precisarem dessas vitaminas, ele poder ter um estoquezinho e mandar para aquelas células que estão precisando. E não ter que ficar à espera para só o momento que a gente voltar a ingerir ela. Então olha a perfeição de um órgão desses no planejamento do aporte de nutrientes para o nosso corpo. E aí, nessa sequência, então, esse fígado, muitas vezes, ele tem alguns sintomas. E esses sintomas, que ele pode, mesmo silencioso, no início de algum distúrbio dele, ele já apresentar algum sintoma. E esses sintomas tem que estar atento. Geralmente é um cansaço crônico. Claro que esse cansaço pode ter outras origens, mas a gente tem que ficar atento. Indigestão, digestão mais difícil, né? Também notar. Esta situação de gordura abdominal, quando começa a criar muita barriga, geralmente este fígado que está ali, essa gordura vai abraçar ele ao redor, ou às vezes pior, até se entranhar no meio dele, que é pior ainda. E num grau mais elevado, essa gordura ela começa a prejudicar o funcionamento do fígado e este órgão começa a sofrer e aí fica instalado a tal da situação que a gente chama de gordura hepática, ou num grau mais avançado esteatose hepática, ou num grau mais avançado cirrose, e o último estágio é um tumor ou um câncer. E aí outro sintoma também, dificuldade de perder peso, como eu falei, o descontrole no colesterol. Outro sintoma também, tem um HDL sempre baixo, por mais que eu cuide
e siga o que o médico está falando, eu não estou conseguindo subir ele, eu estou fazendo mais exercício, eu estou comendo, ingerindo mais gorduras boas, e mesmo assim o meu HDL, que é o bom colesterol, não melhora o nível dele. Pode ser sintoma da função hepática já estar tendo algum abalo. E o outro sintoma é resistência insulínica. Esse é um tema que nós vamos falar no próximo vídeo que eu fizer sobre resistência insulínica. Um alto grau de pessoas na população apresenta resistência insulínica e nem sabe. E a resistência insulínica é o primeiro passo para o desenvolvimento do diabetes, ok? E aí, o que eu vejo que a gente pode, então, para evitar, para que a gente chegue num estágio desses, do fígado começar a dar sintomas que está doente? Primeira coisa, indiscutivelmente um check-up anual. Sempre, uma vez por ano, tem que ir no seu médico fazer um check-up anual. E para prevenção de um órgão desses, o que a gente tem que evitar? Hoje a OMS já determinou, qualquer quantidade de álcool é péssimo para a saúde. Se é péssimo para a saúde, o fígado é a vítima. Então o álcool tem que zerar. Ah, mas eu não consigo zerar. Então tenta o mínimo possível, porque tem que estar sabendo que o álcool é o grande agressor do fígado. Depois o excesso de açúcares, carboidratos. Isso é também um problema atual da humanidade. A nossa pirâmide alimentar até agora, graças a Deus, agora em janeiro, ela foi remodelada e aquela base dela, onde era a base da nossa alimentação, que era carboidrato, agora passou a ser proteínas, depois gorduras e, por último, a menor proporção carboidrato. Que bom! Pena que ficamos tantos anos com essa pirâmide errada e seguindo uma instrução ruim, errada. Excesso de carboidrato, problemas. Para o fígado, gordura hepática. E aí, excesso de farinhas brancas, pães, bolos, massas, biscoitos, pizzas, e se a gente for ver, diariamente a gente tá, uma refeição é baseada pelo menos em, ou duas, tem gente que é as 3, que é o caos, excesso de carboidratos. E ter muito cuidado. Às vezes pensa, mas eu estou comendo só carboidrato bom, carboidrato complexo. E aí erra na quantidade, come muito. A quantidade também acumula muita energia, esse acúmulo de muita energia vai gerar acúmulo de gordura. A energia, ela é guardada, quando vem do carboidrato, é convertida em triglicerídeos e gorduras. E as pessoas têm a ideia que o açúcar não gera gordura. Justamente o contrário, é ele que gera gordura no nosso corpo. E aí o sobrepeso também, ou obesidade. Sobrepeso é classificado como um limite intermediário entre obesidade e não obesidade. Então o sobrepeso está no nível intermediário. Sobrepeso já começa a acender a luz vermelha para os cuidados com a gordura no nosso fígado. A desidratação também. Todo o nosso sistema metabólico precisa de muita água para funcionar. E se a gente não se hidrata de forma adequada, hidratação é água. Não adianta tomar suco. O suco vai hidratar, mas junto com ele vem os carboidratos. Tem que se evitar ao máximo o carboidrato. Nossa alimentação tem que ter o mínimo, o básico essencial. E como o carboidrato é um vício, a gente adquire durante a vida, é difícil de cortar, mas tem que saber que tem que diminuindo cada vez mais ele na nossa alimentação. Tem um patamar mínimo de carboidrato que todo mundo tem que consumir, mas hoje o que nós estamos consumindo, com certeza, é exageradamente muito quantidade dele diariamente. Uso excessivo de medicamentos, principalmente anti-inflamatórios. Causam muitas lesões para o fígado e para os rins. Então, muito cuidado. Aqueles medicamentos que tem que usar para fazer o seu tratamento, ok. Mas aqueles que não é necessário. Estou com uma dorzinha, já corre lá para a gavetinha, para a farmacinha em casa lá e toma um paracetamol, que é o pior deles, um nimesulide. E aí, por aí. Tem que ter esse filtro para cuidar. Eu tenho um órgão que eu posso estar estragando ele todo dia, cada semana, quando eu estou tomando anti-inflamatório sem necessidade, ou algum outro medicamento sem necessidade. E, por último, sedentarismo. Corpo parado, corpo doente. Quanto mais movimento, melhor para toda a saúde, principalmente para evitar o acúmulo de gordura no fígado, ok? Então, o que a gente entende? Hoje, o maior vilão para a gordura no fígado e travamento do metabolismo dele é o álcool ainda. Mas, além dele, nós temos o problema da alimentação rica em carboidratos, que, como eu falei antes, se transforma em gordura, e essa gordura vai chegar na barriga e que vai abraçar o fígado e transformar em fígado gordo na primeira etapa. Aí já instala o primeiro grau de doenças hepáticas, ok? Espero que tenha esclarecido um pouco aqui e ajudado um pouco nesse cuidado. E sempre lembrar, cada vez que a gente vai colocar algum alimento, alguma coisa na boca, um líquido, uma bebida, a gente pensar, vou olhar o rótulo, vou entender um pouco mais o que eu estou mandando para esse órgão aqui tão nobre. E lembre, esse órgão não tem como
reverter muito depois que ele chega num estágio muito alto de agressão. Aí o que resta é transplante. E transplante não tem para todo mundo, tem para alguns, tem que entrar na fila do transplante. Ou senão, o que resta é conviver com a doença até partir, embora do planeta mais cedo, em função de não ter cuidado um órgão com a devida atenção que ele merecia. Ok? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.